nossa aula de anatomia, iniciando aqui com um site que ele nos dá aqui uma figura anatômica em 3D. Eu vou utilizar essa figura anatômica para poder fazer algumas orientações a vocês. Lembrando que essa é nosso segundo vídeo de anatomia do sistema respiratório e o último também, né? Depois daqui, nesse vídeo nós encerramos o sistema respiratório, tá? Então, aqui tem a parte superior do sistema respiratório. Eu estou mostrando nesse ângulo porque eu quero mostrar uma coisa para vocês e nesse ângulo fica mais fácil. Depois a gente anda para outros ângulos também, tá? Nós temos aqui um detalhe, tá? Esse aplicativo aqui, esse site, se você clicar em cima, você consegue ver o nome das estruturas, tá? Então, aqui nós temos os seios paranasais, tá bom? Aqui nós temos as mucosas do ouvido médio, tá? Aqui, ó, nós temos a mucosa nasal. Lembra que eu falei para vocês sobre a cavidade nasal? Então, a cavidade nasal ela é composta por essa mucosa aqui, né? E aí, eu quero entrar assim porque nós falamos então inicialmente ali do nariz externo, nariz interno, né? Nós falamos da nossa faringe, da nossa laringe, né? Então, continuamos aqui a partir da laringe. Então, nós temos aqui a parte da orofaringe, que é a parte oral da faringe, certo? E aqui é a nossa laringofaringe, que é a parte da laríngea da faringe. Então, continuamos aqui a partir da nossa laringe, né? E aqui o que eu quero mostrar para vocês é essa cartilagenzinha aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa cartilagem, ela é epiglote. Na verdade, ela é uma válvula. Eu falei cartilagem, mas ela não é toda cartilagem nossa, não. Ela também tem cartilagem. O nome dela é epiglote. Ela é uma válvula que ela vai diferenciar o que vai para o nosso sistema respiratório e o que vai para o nosso sistema digestório. Então, à frente nós temos o sistema respiratório e aqui atrás nós temos o sistema digestório. Então, essa cartilagem, à medida que nós deglutimos, ela se movimenta e ela faz essa diferenciação, né? E com essa porção aqui da nossa epiglote. Então, ela pode definir quando deglutimos e quando respiramos, né? Então, eu vou tentar andar um pouquinho mais aqui para vocês verem. Ó, se a gente andar aqui, ele vai para uma outra região, que é o nosso esôfago. Ou então ele pode ir para essa região aqui, que é a nossa traqueia. Então, já que nós vimos por esse ângulo, eu já posso mudar aqui o ângulo para vocês terem uma noção melhor, né? Deixa eu só clicar fora para ele sair da epiglote ali. Então, aqui seria a nossa cavidade nasal, né? Que eu tinha mostrado para vocês, lembra? Aqui nós temos a nossa orofaringe, aqui a nossa laringofaringe, tudo bem? E aí aqui, ó, nós temos a epiglote. Então, a epiglote, então, é essa válvula que vai diferenciar o que vai para a traqueia ou o que vai para o esôfago. Se for para o esôfago, é sistema digestório. Se for para a traqueia, sistema respiratório. Correto? Bom, continuando aqui, eu vou fazendo assim, vou clicando, que assim vocês podem ler também os nomes das estruturas, tá? Então, nós temos aqui, ó, o vestíbulo laríngeo, que é a parte lateral aqui da laringe. Nós temos aqui a membrana tireoidiana. Acima da membrana tireoidiana, nós temos um osso chamado ióide, que por algum motivo não está aqui. Talvez quem fez o aplicativo aqui imagine que seja mais interessante estar no sistema digestório, tá? Então nós temos aqui um osso aqui na frente, em cima dessa membrana, chamada osso ióide, tá bom? Aqui nós temos a cartilagem da tireoide ou tireoidiana. Aqui nós temos a cartilagem cricoide, tá bom? Logo abaixo dessas estruturas, nós já começamos aqui a ter a nossa traqueia. Bom, mas antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês aqui uma outra estrutura. Então eu vou esconder essa estrutura aqui para que a gente possa de fato enxergar uma outra estrutura aqui. Então, vocês conseguem ver aqui que nós temos uma estrutura aqui que ela está bem aberta aqui, mas no caso ela poderia estar bem encostadinha, mais encostadinha aqui. Então, isso é um músculo, tá? Esse músculo aqui de dentro seriam as nossas pregas vocais. E nós temos um pouco mais adentro as pregas vestibulares, são essas daqui, né?
Deixa eu tentar movimentar aqui de um jeito que dê pra gente enxergar. Aqui as pregas vestibulares e aqui as nossas pregas vocais, tá bom? Não tá muito fidedigno, mas dá pra gente ter uma boa noção. Correto? Bom, agora, seguindo aqui mais para baixo, nós temos então a nossa traqueia, tá? A nossa traqueia, ela vai se bifurcar em dois brônquios, um que vai para o lado direito, outro vai para o lado esquerdo, tá? E aí a bifurcação, ela passa por um setor chamado carina, que é esse setorzinho aqui, ó, é carina, é justamente a bifurcação entre o brônquio direito e o brônquio esquerdo, tá? Partindo da nossa traqueia. Bom, aí aqui, gente, eu vou apagando aqui algumas estruturas rapidamente, só para que vocês tenham melhor noção do que eu quero mostrar para vocês. Bom, aqui, todas essas ramificações aqui, a gente vai chamar aqui de bronquíolos. Então, aqui era o brônquio, e a partir do momento que entrou, que adentrou os pulmões, a gente vai chamar de bronquíolo. Ele passa por uma região chamada ilho pulmonar, que é essa regiãozinha aqui, ó, tá? É o ilho pulmonar. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, essa região aqui é chamada de ilho pulmonar, que é onde os brônquios invadem os pulmões, tá? Então, o ilho pulmonar, ele também não é só brônquio que passa por ele, tá? Nós temos também artérias e veias, tá? Artéria pulmonar e veias pulmonares, tá? Bom, aí esses bronquíolos, eles vão se dividindo até se tornarem bem pequenininhos, tá? Para vocês terem uma ideia, eles chegam a ficar microscópicos. Pode ver que parece uma árvore, né? Então por isso é chamado de árvore brônquica. E aí na pontinha desses bronquíolos aqui, claro que aqui não vai mostrar, nós temos os alvéolos pulmonares, que são várias bolsinhas de ar, e nessas bolsinhas de ar é aqui onde ocorre as trocas gasosas, que a gente chama de hematose, tá bom? Bom, claro que o pulmão direito e o pulmão esquerdo são bem semelhantes, porém não iguais. Se a gente for reparar bem, a gente vai reparar que o pulmão direito aqui, ele tem aqui um lobo, 2 lobos, 3 lobos. Já o esquerdo, ele tem só um lobo e 2 lobos. Como assim, professor? Um lobo, 2 lobos? Cada divisão dessa daqui é chamada de lobo, tá? Então, o nosso pulmão direito, ele tem 1, 2, 3 lobos. Aqui dá para ver bem, tá vendo? Ó, um lobo superior, um médio e um inferior. Aqui o nosso pulmão esquerdo, ele tem um lobo superior e um inferior. Tudo bem? Os pulmões, ele tem uma parte que é mais bicuda, que seria o ápice dele, e tem uma parte onde fica repousado aqui o diafragma. Então o músculo diafragma ficaria aqui, tá? Essa parte é chamada de base dos pulmões, tá bom? E aí, gente, os pulmões, eles têm uma membrana que reveste os pulmões, tá? E essa membrana, ele tem a função de proteção dos pulmões. Essa membrana é chamada de pleura. Nós temos uma pleura que ela fica próxima das costelas e uma pleura que fica encostada nos pulmões, tá bom? E eu acho que é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que já é o suficiente para vocês, tá bom? As pleuras, rapidamente, vocês podem reparar que os pulmões aqui, eles têm o formato das costelas por dentro, né? Porque as pleuras, elas têm a função, então, de fazer com que os pulmões deslizem pelo interior das costelas, evitando, assim, atrito e qualquer lesão nos pulmões, tá bom? Aqui, gente, seria a parte do esôfago, partindo aqui por trás, tá? Que a gente não mostra aqui, porque aqui é o sistema respiratório. Outra coisa aqui que eu queria chamar a atenção a vocês é o seguinte: podem ver que no sistema respiratório nós não temos a representação da boca, tá? Por que não temos a representação da cavidade bucal? Porque não faz parte desse sistema, apesar de vocês insistirem que sim, tá bom? Gente, a nossa aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido. E caso vocês tenham alguma dúvida, estou à disposição no nosso Google Classroom, tá bom? Muito obrigado.